Porta-te bem, ou o homem do saco vem te buscar. Já te disseram isto quando eras criança. E tu acreditaste. Claro que acreditaste. Tinhas 5 anos, acreditavas em tudo. Especialmente quando o medo vinha embalado pela voz de quem te protegia. Mas há um detalhe que raramente alguém questiona. Os adultos que contavam esta história não a tratavam como pura invenção. Havia sempre um tom estranho, uma espécie de convicção implícita, como se estivessem a repetir algo que também lhes tinha sido transmitido. O Homem do Saco não nasceu de um livro, não foi criado por um escritor, não tem uma primeira versão identificável, e isso, por si só, já o distingue da maioria das figuras do imaginário coletivo. Simplesmente apareceu. Acredita-se que existe desde a Idade Média. No século XVIII já estava em pinturas. Sempre igual. Um velho, maltrapilho e curvado, com um saco enorme às costas. E dentro desse saco, crianças. Em Portugal, é o Homem do Saco, ou o Velho da Saca. No Brasil, Papa Figo. Na Espanha, El Hombre del Saco. Na Argentina, El Viejo del Saco. No Haiti, na Rússia, na Grécia, na Alemanha, versões diferentes. O mesmo personagem. Toda a gente tem o seu Homem do Saco. E quando se encontram padrões tão semelhantes, em culturas separadas por oceanos e séculos, a hipótese de coincidência começa a perder força. E abre-se espaço para uma pergunta mais desconfortável. E se isto não foi totalmente inventado? No final do século XIX, existem registros documentados. Homens reais que raptavam crianças em sacos. A tuberculose era uma das doenças mais devastadoras da época. Sem cura, sem esperança. E no desespero absoluto, surgiam crenças igualmente extremas. Que o sangue de uma criança poderia curar, que a gordura humana, passada no corpo do doente, poderia salvar uma vida. Hoje parece absurdo, na altura, era levado a sério por quem já não tinha nada a perder. Em 1910, numa pequena cidade chamada Gádor, em Espanha, aconteceu algo que não deixou margem para dúvida. Bernardo, 7 anos, raptado por um homem chamado Francisco Leona. Leona não agiu sozinho. Foi contratado por um homem rico, com tuberculose. Uma curandeira tinha lhe dito que a cura estava no sangue de uma criança e na gordura passada no peito. Os 3 foram condenados à morte. E com isso, aquilo que durante anos poderia ter parecido exagero, ganhou uma validação perturbadora. O Homem do Saco deixou de ser apenas uma ameaça abstrata. Passou a ter correspondência no mundo real. Em Portugal, a versão perdeu esses elementos. Tornou-se mais doméstica. Um velho que leva crianças desobedientes e, em algumas versões, as transforma em sabão. Sabão. Um detalhe tão absurdo que quase parece ter sido acrescentado apenas para amplificar a monstruosidade. Mas por que é que esta lenda existe em todo o mundo? Porque o problema que resolve também existe em todo o mundo. A criança desobediente é universal, é intemporal, absolutamente irritante para qualquer pai. E a solução que os adultos encontraram em culturas separadas por oceanos, sem comunicação entre si, foi exatamente a mesma: inventar uma ameaça. O Krampus, na Áustria, castiga as crianças más no Natal. A Baba Yaga eslava devora as que se perdem na floresta. O Cuco, em Espanha, leva as que não dormem, e o nosso Homem do Saco leva as que não obedecem. A humanidade desenvolveu de forma independente um sistema paralelo de gestão de comportamento infantil, baseado em entidades fictícias, com consequências muito reais, eficientes,
sem salário, sem sindicato. E funciona. O medo é um dos mecanismos mais eficazes que temos, especialmente na infância, onde a linha entre imaginação e realidade ainda não está completamente definida. Mas aqui surge um problema. O medo, quando bem aplicado, protege. Ensina a evitar perigos reais. Cria limites. Quando é associado a algo que não existe, cria uma distorção. Porque, inevitavelmente, a criança cresce. Percebe que o homem do saco não é real. E, nesse momento, não desaparece apenas a figura. Desaparece também a confiança no aviso. Se isto era mentira, então o que mais pode ser? O medo certo, ensinado da maneira errada, pode produzir exatamente o oposto do que pretendia. Os pais queriam proteger, sem perceber que, ao mesmo tempo, estavam a construir uma mentira com prazo de validade. Hoje o homem do saco já não assusta tanto. As crianças têm ecrãs, têm internet, têm acesso a coisas muito piores. Mas lá atrás, numa rua de terra, ao cair da tarde, bastava um vulto, um homem curvado, com um saco às costas, e toda criança do bairro desaparecia em casa em menos de 30 segundos. Não é apenas uma lenda, é um exemplo de como o medo, a cultura e a história se cruzam, de como algo que pode ter começado com acontecimentos reais foi sendo transformado, simplificado, adaptado, até se tornar uma história para crianças. Uma história que funciona, que atravessa gerações, que sobrevive sem autor e que mesmo hoje continua presente, escondida entre memórias de infância e ecos de advertências antigas. Porque no final, a questão não é apenas se o homem do saco era real, é perceber até que ponto a realidade foi moldada para criar algo que parecia apenas ficção. Cresceste a acreditar que era mentira. Será que não era?